Olá, sejam muito bem-vindos ao Concurseja. Sou o seu host e hoje a gente vai mergulhar fundo num assunto chave do direito civil. Vamos explorar juntos a teoria geral do negócio jurídico, né? A nossa missão aqui é entender direitinho o que faz um acordo valer legalmente e, claro, o que pode fazer ele bom e por água abaixo. Preparados para desvendar isso? Então, para começar, a ideia central, assim, o negócio jurídico, ele nasce basicamente de uma declaração de vontade, certo? A pessoa quer criar alguma coisa, ou modificar, ou até extinguir direitos. Pensa num contrato, sabe? Ou num testamento. São atos que têm consequências na lei, porque as partes quiseram, né? Mas sempre dentro do que a lei permite. E para dar o pontapé inicial, o Código Civil, lá no artigo 104, já nos dá umas pistas, uns requisitos básicos. Exato. E esses requisitos, olha, são cruciais mesmo, é a espinha dorsal para a validade do negócio. O artigo 104, ele fala em três coisas, né? Primeiro, agente capaz. A pessoa que está fazendo o negócio, ela tem que poder, legalmente falando, praticar aquele ato. Ser maior de idade, ter discernimento, essas coisas. Segundo, o objeto. Tem que ser lícito, ou seja, não pode ser proibido por lei. Tem que ser possível, né? Algo que dê para realizar. E tem que ser determinado ou, pelo menos, determinável. Você tem que saber o que está sendo negociado. E terceiro, a forma. A forma tem que ser a prescrita em lei ou, se a lei não falar nada, qualquer forma vale. Mas, e aqui é um ponto interessante. Ah, tem um mais. Tem. Se a lei exigir uma forma específica, aí não tem jeito. Tem que seguir. O exemplo clássico é o artigo 108 do Código Civil. Ele diz que para transferir imóveis acima de um certo valor, só com escritura pública. Não adianta fazer só um contratinho particular, entende? Entendi. Então, se a lei manda fazer de um jeito, tem que ser daquele jeito, senão... Senão o negócio pode ser considerado inválido. E aí entra a questão. Essa invalidade pode ser de dois tipos: nulidade ou anulabilidade. Se faltar um desses requisitos essenciais do 104, geralmente a consequência é a nulidade, que é mais grave. O negócio é como se nunca tivesse existido. Já a anulabilidade, a gente vai ver daqui a pouco, está mais ligada aos vícios de consentimento. Mas a base, esses três pilares, agente capaz, objeto lícito, possível determinado, forma adequada, são a garantia da segurança jurídica, sabe? Certo, certo. Então, esses são os fundamentos. Sem isso, a casa nem fica de pé, digamos assim. Mas, você sabe, nem todo negócio jurídico é igual, né? A gente vê classificações diferentes por aí. Como é que funciona isso? Isso, tem várias formas de classificar. Uma bem comum é quanto ao número de declarantes. Tem os negócios unilaterais. Para eles se formarem, basta a vontade de uma pessoa. O exemplo mais óbvio é o testamento. Só o testador manifesta a vontade dele ali. Ou uma promessa de recompensa, também. Ah, tipo, procura o meu cachorro recompensa de R$ 1.000. Ah, Exatamente, só você está se obrigando ali inicialmente. Agora, do outro lado, tem os negócios bilaterais. Esses precisam do encontro de vontades de duas ou mais partes. Aí sim, o contrato de compra e venda é o exemplo perfeito. Vendedor e comprador precisam concordar. A maioria dos contratos do dia a dia são bilaterais, né? faz sentido. Um quer vender, o outro quer comprar, as vontades se encontram. E tem mais classificações, né? Eu lembro de ter lido sobre onerosos e gratuitos. Isso mesmo. Essa classificação olha para as vantagens e sacrifícios patrimoniais envolvidos. O negócio oneroso é aquele em que ambos os lados têm vantagens e ônus. Há uma contraprestação. A compra e venda de novo. Um recebe a coisa, mas paga o preço. O outro recebe o preço, mas entrega a coisa. Um aluguel também. Troca de benefícios e sacrifícios, né? Perfeito. Já o negócio gratuito ou benéfico é aquele em que só um lado leva vantagem, enquanto o outro tem o sacrifício. O exemplo clássico é a doação pura e simples. O doador entrega o bem sem receber nada em troca, economicamente falando. O donatário só tem a vantagem. Entendi. Doação comodato, empréstimo de uso gratuito. Exato. Comodato é outro ótimo exemplo. Essa distinção é importante porque muitas vezes a lei trata diferente o negócio gratuito e o oneroso. Por exemplo, na questão da responsabilidade por vícios na coisa, ou na interpretação do negócio. Geralmente se interpreta mais restritivamente um negócio gratuito.
Interessante como a estrutura do acordo já muda as regras do jogo, né? Mas, mesmo com agente capaz, objeto lícito, forma correta, nem tudo são flores, certo? A vontade da pessoa pode ter algum problema. Exatamente. E aí a gente entra num terreno delicado, que são os vícios do negócio jurídico. Defeitos que podem comprometer a validade, mesmo que os requisitos essenciais estejam aparentemente presentes. A gente divide esses vícios em dois grandes grupos, basicamente: os vícios de consentimento e os vícios sociais. Vícios de consentimento parece que afeta a vontade da pessoa mesmo, né? Como ela decidiu. Isso, eles atingem a vontade interna, a formação da vontade. A pessoa até declara algo, mas aquela declaração não corresponde à vontade real dela, ou a vontade foi formada de um jeito defeituoso. O Código Civil lista 5: erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão. Vamos dar uma olhada rápida em cada um. O erro, o que seria? O erro é uma falsa percepção da realidade. A pessoa se engana sozinha sobre algum elemento essencial do negócio. Ela acha que está comprando um terreno num lugar, mas na verdade é em outro. Ou acha que o objeto é de ouro, mas é só banhado. Para anular o negócio, esse erro tem que ser substancial, essencial e tem que ser excusável, quer dizer, uma pessoa de diligência normal também cometeria aquele erro. Entendi. A pessoa se enganou sozinha, sem maldade de ninguém. E o dolo? O dolo já tem maldade. É quando uma parte engana a outra, usa de artifícios para induzir a pessoa a fazer um negócio. É o erro provocado por terceiro. Pensa no vendedor que adultera o odômetro do carro para parecer menos rodado. Isso é dolo. A vontade da outra parte foi viciada por essa manobra. Sacanagem mesmo. E a coação? Essa parece mais séria. É bem séria. A coação é uma ameaça. Alguém exerce uma pressão psicológica ou física grave sobre a pessoa para forçá-la a fazer o negócio. A ameaça tem que ser de um dano atual ou iminente, grave, injusto e pode ser contra a própria pessoa, a família dela ou os bens dela. A vontade existe, mas ela não é livre, foi obtida sob medo. Nossa. E o estado de perigo e a lesão? Parecem meio parecidos, não? Algo sobre se aproveitar de uma situação ruim? São parecidos, mas têm diferenças técnicas. O estado de perigo acontece quando alguém faz um negócio assumindo uma obrigação excessivamente onerosa, muito desvantajosa, para salvar a si mesmo ou alguém da família de um grave dano que a outra parte conhecia. Pense em alguém que aceita pagar um valor absurdo por um socorro médico urgente porque a outra parte se aproveitou da situação. E a lesão? A lesão também envolve uma desproporção grande nas prestações do contrato, mas a causa é diferente. Ocorre quando uma pessoa, por necessidade ou por inexperiência, se obriga a uma prestação muito desproporcional ao valor da prestação oposta. Não precisa ter o risco de dano à vida ou saúde como no estado de perigo. Basta a necessidade econômica ou a falta de experiência sendo explorada. Entendi a diferença. No estado de perigo, a pressão é mais para salvar de um dano grave conhecido pela outra parte. Na lesão, é mais a necessidade ou inexperiência levando ao negócio muito ruim. E qual a consequência desses vícios de consentimento? Erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão. A consequência geral é a anulabilidade do negócio jurídico. O negócio até nasce, produz efeitos inicialmente, mas a parte prejudicada pode pedir na justiça a anulação dentro de um prazo específico, geralmente 4 anos. É a lei protegendo a vontade que não foi livre ou esclarecida, né? Certo. Então, o negócio fica meio pendurado, dependendo da ação da pessoa prejudicada para ser desfeito? Entendido. E o outro grupo que você mencionou? Os vícios sociais. Qual a diferença? Os vícios sociais são diferentes. Eles não atacam necessariamente a vontade interna da pessoa, como nos vícios de consentimento. O problema aqui é mais na declaração externa, na aparência do negócio perante terceiros ou perante a lei. Os principais são a simulação e a fraude contra credores. Vamos focar na simulação, que o Código trata de forma bem direta no artigo 167. Simulação parece coisa de fingimento, né? Exatamente. Na simulação, as partes declaram uma coisa, mas na verdade querem outra ou não querem nada. Elas fazem um negócio de fachada. Pode ser para enganar terceiros, tipo fingir uma venda para esconder patrimônio de credores, ou para fraudar a lei, tipo fazer uma doação parecendo uma venda para não pagar o imposto de doação.
Ah, entendi. É um teatro jurídico, por assim dizer. Isso, um teatro. O artigo 167 diz que o negócio simulado é nulo. Veja a diferença. Os vícios de consentimento geralmente levam à anulação, que precisa ser pedida. Mas a simulação leva à nulidade de pleno direito. O negócio simulado é considerado inexistente para o direito. Mas tem um detalhe importante. Se por trás do negócio simulado existir um outro negócio escondido, que a gente chama de dissimulado, esse negócio escondido pode ser válido, desde que ele cumpra os requisitos de validade dele: agente capaz, objeto lícito, forma correta. Que interessante. Então, desfaz-se a máscara e o que está por baixo pode valer. Pode valer. Se for válido por si só, por exemplo, fingem uma venda simulado, nulo, para esconder uma doação dissimulada. Se a doação em si for válida, agente capaz, objeto lícito, etc., ela pode produzir efeitos. A simulação levanta uma questão bem profunda, né? Como o direito lida com essa tensão entre a vontade declarada, que é falsa, e a necessidade de proteger a confiança, a boa-fé nas relações e impedir fraudes? A nulidade é uma resposta bem forte a isso. Com certeza. Nulidade é uma consequência drástica. Entendi bem a diferença. Vício de consentimento afeta a formação da vontade, leva à nulabilidade. Vício social, como a simulação, afeta a declaração enganosa, leva à nulidade. Faz todo sentido. Bom, já vimos requisitos essenciais, os tipos de negócio, os problemas que podem aparecer, mas as partes podem colocar umas cláusulas a mais, né? Para dar uma ajustada nos efeitos, no tempo. Podem sim, são chamados elementos acidentais do negócio jurídico. Eles não são essenciais para a existência do negócio como os do artigo 104. São acidentais porque dependem da vontade das partes para existirem. Se as partes não falarem nada, eles não existem. Mas se quiserem, podem incluir condição, termo e encargo. Condição, termo, encargo. Vamos ver rapidinho o que é cada um. Claro, a condição subordina o efeito do negócio a um evento futuro e incerto. Te dou um carro se você passar no concurso X. Passar no concurso é futuro e é incerto. Se acontecer, o negócio produz efeito, condição suspensiva. Ou o contrário, você pode usar meu apartamento até se casar. Casar é futuro e incerto. Se acontecer, o negócio perde o efeito, condição resolutiva. Entendi. Futuro e incerto. E o termo? O termo também se refere a um evento futuro, mas ele é certo. É o dia de início, termo inicial, ou o dia de fim, termo final dos efeitos do negócio. Te alugo o apartamento a partir de 1º de julho, termo inicial. O aluguel vai até 31 de dezembro, termo final. A data vai chegar, é um evento certo. Certo. Futuro, mas certo. E o encargo? Esse parece diferente. É um pouco diferente. O encargo ou modo é uma obrigação, um ônus, que se impõe em negócios gratuitos, como uma doação ou um legado no testamento. Por exemplo, dou um terreno para a prefeitura com o encargo de construir uma creche nele. A doação é gratuita, mas vem com essa obrigação acessória. O não cumprimento do encargo, dependendo do caso, pode levar à revogação da doação. Ah, então é tipo um presente com condição, mas não é bem condição, é uma tarefa a cumprir. Exato, é uma tarefa, uma obrigação ligada à liberalidade. Esses 3 condições, termo e encargo, são ferramentas para a autonomia privada, para a pessoa poder modelar os efeitos do negócio do jeito que melhor lhe convém. Muito útil mesmo. Agora, com tantos elementos essenciais, acidentais, possíveis vícios na hora de analisar um contrato, uma situação concreta, como é que a gente interpreta tudo isso? É só ler o que está escrito no papel? A interpretação, essa é uma parte-chave, e nem sempre é só ler o que está escrito. O Código Civil dá umas diretrizes importantes ali nos artigos 112 a 114. O artigo 112 é fundamental. Ele diz que, na interpretação dos negócios jurídicos, se deve buscar mais a intenção real das partes ao fazer o negócio do que o sentido literal da linguagem que elas usaram. Quer dizer, vale mais o que elas queriam dizer do que o que elas escreveram, se houver uma diferença. Em princípio, sim. Claro que a declaração escrita é um ponto de partida forte. Mas, se for possível apurar que a intenção comum delas era outra, essa intenção deve prevalecer. É a busca pela vontade real. E o artigo 113 complementa isso de forma crucial.
Ele diz que os negócios devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar da sua celebração. Boa-fé de novo. Ela aparece em todo lugar, né? Aparece mesmo, e aqui é a boa-fé objetiva. É um padrão de conduta esperado. Agir com lealdade, com honestidade, com cooperação. A interpretação tem que levar isso em conta. O que pessoas honestas e leais entenderiam daquele contrato naquela situação? Os usos do lugar também são importantes. Às vezes, certas práticas comerciais ou costumes locais ajudam a entender o que as partes queriam dizer com determinada cláusula. E o 114 fala algo sobre interpretação restritiva? Fala assim, diz que os negócios jurídicos benéficos, os gratuitos, lembra? E a renúncia se interpretam estritamente, ou seja, na dúvida, interpreta-se de forma a restringir a liberalidade ou a renúncia, para proteger quem está abrindo mão de algo sem contrapartida. Faz sentido. Proteger quem está sendo generoso. Então, interpretar não é só ler. É investigar a intenção, aplicar a boa-fé, considerar os costumes. É uma análise bem mais profunda. Exatamente. E se a gente conectar tudo isso, a gente vê como o direito civil moderno, especialmente depois do Código de 2002, tenta equilibrar a liberdade das pessoas de fazerem seus negócios, a autonomia privada, com princípios maiores, a boa-fé objetiva e a função social do contrato ou do negócio jurídico em geral, são limites a essa liberdade. Não se pode contratar qualquer coisa de qualquer jeito, o negócio tem que respeitar a coletividade, tem que ser equilibrado, tem que ser leal. Essa ideia da função social é poderosa, né? O contrato não é só um problema das partes, ele tem um impacto na sociedade. Tem um impacto, sim. Pensa num contrato que polui o meio ambiente, ou num contrato de trabalho com condições abusivas, ou num contrato de consumo com cláusulas que enganam o consumidor. A função social serve para coibir isso, para dizer que a liberdade de contratar não é absoluta. Ela tem limites no interesse público, na dignidade da pessoa humana, na justiça social. Uau! Então, essa teoria geral do negócio jurídico é muito mais que um conjunto de regras. É quase uma filosofia sobre como as pessoas devem interagir economicamente de forma justa e segura, né? É uma ótima forma de colocar. Ela estabelece as bases para que as relações jurídicas aconteçam de forma ordenada, previsível e, idealmente, justa. Bom, acho que conseguimos cobrir bastante coisa. Desde os requisitos básicos lá do artigo 104, passando pelos tipos de negócio, os vícios que podem aparecer, os elementos que as partes podem adicionar, até chegar na interpretação e nesses princípios maiores como boa-fé e função social. Então, o que a gente tira disso tudo? Qual a mensagem final para quem está nos ouvindo? Olha, eu acho que a grande lição é que entender esses conceitos todos, requisitos, classificações, vícios, elementos acidentais, regras de interpretação é fundamental. Não só para quem estuda direito, mas para qualquer pessoa que faz acordos no dia a dia. Desde alugar uma casa, comprar um celular, até fazer um contrato de sociedade. Ter essa noção ajuda a fazer negócios mais seguros, a entender seus direitos e deveres e a garantir que o acordo seja válido e produza os efeitos que você realmente queria. E é a base para não cair em cilada e para fazer valer a sua vontade dentro da lei. Exatamente. E fica talvez uma reflexão final, né? Essa tensão constante que a gente mencionou. De um lado, a liberdade que a gente tem de negociar, de criar nossos próprios arranjos, a autonomia privada. Do outro, os limites que a lei impõe em nome do interesse coletivo, a ordem pública, a função social, a boa-fé. Como será que esses princípios tão importantes se equilibram, se ajustam nas negociações concretas que a gente vê por aí? Desde o contrato mais simples até as operações empresariais super complexas. Onde termina a liberdade e começa o limite? É uma pergunta excelente para a gente continuar pensando, né? Como essa balança funciona na prática? Uma ótima provocação para fechar nossa análise de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e pelos esclarecimentos. Foi uma conversa muito rica. Eu que agradeço o convite, é sempre bom discutir esses temas. E a você que nos acompanhou, nosso muito obrigado. Esperamos que esta exploração sobre a teoria geral do negócio jurídico tenha sido útil e esclarecedora. Continue conosco aqui no Concurseja para mais aulas, mais análises e mais conteúdo preparado especialmente para a sua aprovação. Não deixe de conferir nossos outros cursos e materiais lá no canal. Um grande abraço e até a próxima!